Qual é a melhor construtora da Bolsa de Valores para se investir hoje? No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma análise da EZTEC, da Trisul, da Even, da MRV e da Cyrela e vamos tentar descobrir qual delas é a melhor construtora para se investir na Bolsa de Valores. E a gente está fazendo esse vídeo aqui porque, na minha opinião, as construtoras estão com um preço muito abaixo do que deveriam estar e isso está gerando uma grande oportunidade de investimento para todas elas. E no vídeo de hoje, a gente vai analisar cada uma delas e vamos tentar determinar qual que é a melhor construtora atualmente para se investir. E para fazer essa análise, a gente vai usar muito o que Warren Buffett fala. Basicamente, ele busca empresas com vantagens competitivas duráveis no longo prazo. Ou seja, o Buffett ele busca empresas que são melhores do que os seus concorrentes e, por isso, conseguem lucrar mais do que eles de forma consistente. Ou seja, essas empresas conseguem lucrar mais do que seus concorrentes ano após ano. Isso gera uma vantagem competitiva gigantesca. Então, como que a gente vai analisar essas empresas no vídeo de hoje? A gente vai analisar a margem líquida, a dívida líquida pelo patrimônio líquido e o ROI das 5 construtoras em questão e vamos buscar por empresas que tenham números muito superiores às demais. Então a gente vai começar analisando a margem líquida dessas empresas. Lembrando que a margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita, ou seja, a margem líquida mede quanto de dinheiro a empresa recebeu e conseguiu transformar em lucro. Então vamos supor que uma empresa tem uma receita de 1.000 e um lucro de 125, a sua margem líquida vai ser de 12,5%. Ou seja, de tudo que ela recebe, 12,5% vira um lucro. Então, quanto maior a margem líquida da empresa, mais eficiente ela é para transformar a receita em lucro. E é isso que a gente vai analisar agora. Então, quando a gente pega uma série histórica que vai de 2014 a 2021 dessas 5 empresas, a gente repara algumas coisas bem interessantes. Primeiro, por que a gente pega uma série histórica e não só o número atual? Olha, por exemplo, o que aconteceu com a Cyrela aqui em 2020. Repara que ela teve um efeito não recorrente que fez ela ter uma margem líquida muito grande. Mas isso foi um efeito não recorrente. Não vai voltar a se repetir novamente no futuro. E é por isso que você tem que pegar uma série histórica, porque você está buscando vantagens competitivas duráveis no longo prazo. Então você quer minimizar os efeitos não recorrentes. Um outro ponto muito interessante é que é muito importante você analisar a margem líquida de 2014 a 2018 dessas empresas, porque esses foram anos muito ruins para a construção civil. E é muito interessante o investidor saber como que a empresa se comportou nesses momentos difíceis que ela teve lá no passado, para tentar descobrir como que provavelmente ela vai se comportar em momentos ruins daqui para frente. Então você pode reparar no gráfico que tanto a Even como a Cyrela tiveram prejuízo durante esse período. Enquanto a Trisul teve um ano muito ruim em 2016, mas mesmo assim não chegou a ter prejuízo. A MRV conseguiu ser extremamente constante, se mantendo entre 17% e 8%, o que é uma margem relativamente ok. Enquanto a EZTEC mostrou um resultado muito superior às demais, como pode ser visto no gráfico. Isso demonstra que provavelmente a EZTEC tenha vantagens competitivas de longo prazo e para você saber isso, você tem que analisar um pouco mais. Mas agora a gente chegou próximo da metade da nossa análise, e se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do canal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a dívida das empresas, e a dívida das empresas do setor de construção é muito importante para serem analisadas. E para entender isso, a gente tem que entender um pouco do ciclo de construção. Primeiro a empresa compra um terreno, isso aí vai gerar por volta de 20% dos custos totais do empreendimento. Depois ela passa por todo um projeto de engenharia, de projetos e de licenças para construção, que também gasta bastante nessa parte. Depois ela parte para a venda na planta, que também gasta com comissões e com estande de vendas. E é nessa parte que ela começa a receber um pouco da receita. Depois vem para a parte de construção, que é a parte onde ela tem a maior parte dos gastos, onde ela vai construir todo o empreendimento. E vai receber ainda um pouco de receita do pessoal que comprou os imóveis e está pagando com o tempo. E ela só vai realmente receber o grosso da receita lá na parte de entrega das chaves, quando ela terminar o empreendimento. E só no final ela vai descobrir se ela teve lucro ou prejuízo. Então, na verdade, as empresas gastam muito primeiro para só depois receberem se conseguirem vender os imóveis. E a dívida dessas empresas é o grande problema da construção civil. Isso porque, se ela tiver uma dívida alta, isso vai gerar muitos juros que ela tenha que pagar, e se ela não conseguir vender os imóveis no tempo certo, ela realmente pode ir à falência, como já aconteceu com várias empresas desse setor. Então, empresas de construção civil que têm dívida alta precisam vender os seus imóveis no tempo certo, senão pode dar muito errado com a empresa.
E para analisar a dívida das empresas, a gente vai usar o indicador dívida líquida sobre valor patrimonial. E a gente está usando dívida líquida sobre valor patrimonial porque o EBIT e o EBITDA tendem a variar bastante dessas empresas, então usar dívida líquida sobre EBIT ou dívida líquida sobre EBITDA vai dar um número um pouco distorcido, enquanto pelo valor patrimonial dá um número que oscila menos, o que é algo mais interessante para se analisar. Então, quando a gente analisa, a gente vê novamente que a EZTEC se destaca muito das outras construtoras. Enquanto a maioria das empresas tem uma dívida considerável, a EZTEC sempre construiu com caixa próprio, ou seja, o dinheiro dos empreendimentos é dinheiro do próprio caixa da empresa, ela não contrai dívida. E a empresa Even vem fazendo a mesma coisa desde 2020. Isso garante que esses projetos que sejam feitos com o próprio caixa da empresa não precisem ser vendidos na pressa. Não, você pode esperar mais tempo até vender a um preço justo, um preço que seja interessante para a empresa. Você não precisa vender a qualquer preço para pagar a sua dívida que está com juros bem altos que você contraiu, o que acontece com várias empresas. Então aí, novamente, um ponto para a EZTEC e um ponto de análise aí para a Even, se ela vai continuar operando com caixa, sim ou não, é uma coisa que a gente vai ter que analisar no futuro. Agora a gente vai analisar o ROI dessas empresas, e o ROI é uma medida de rentabilidade. Basicamente, o ROI ele é medido pelo lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, e quanto maior for o ROI da empresa, mais rentável ela é. E aqui vale um ponto importante. O que você deve esperar em um ROI de empresas que utilizam caixa próprio? Bem, você deve esperar que o ROI ele seja menor em períodos bons da economia e maior em períodos ruins da economia quando comparado a outras construtoras. E é exatamente o que acontece quando a gente analisa aqui o ROI da EZTEC. Se financiar com dívida para viabilizar os seus projetos, só vale a pena se você conseguir vender os imóveis depois. Senão isso se torna bem problemático. Então, quando uma construtora consegue contrair dívida, construir o imóvel e vender esses imóveis que foram construídos, ela acaba lucrando bastante. Então, em períodos bons para a economia, a sua rentabilidade acaba sendo maior. Com isso, o seu ROI fica maior. Em períodos ruins para a economia, acontece o oposto. A empresa que se financia com dívida não consegue vender esses imóveis e, por conta disso, ela acaba tendo que pagar um juros muito grande dessa dívida que ela contraiu. E isso joga a rentabilidade da empresa lá para baixo, fazendo até algumas delas darem prejuízo muito grande. Então, quando você olha, por exemplo, a EZTEC, que novamente é a que se destaca no setor, você repara que ela teve um ROI muito alto entre 2014 e 2017, que foram períodos de crise, porque ela não teve toda essa dívida para pagar. Em 2018, ela foi severamente impactada pela crise do setor, mas ainda assim deu lucro. E aqui vale um ponto importante a se destacar. Em 2019, ela faz um follow-on e ela aumenta o seu patrimônio líquido, ou seja, ela emite novas ações e vendem aos acionistas. E com isso ela capta mais dinheiro para a compra de novos terrenos. Esses terrenos vão virar empreendimentos que ela vai lançar ao longo dos próximos anos. Por aumentar o patrimônio líquido, ela acaba diminuindo o seu ROI. Então, como você pode ver, o ROI pós-2019 ele acaba ficando bem média do que das outras empresas, porque todos esses investimentos que ela fez em novos terrenos vão virar empreendimentos que vão ser lançados nos próximos anos, ou seja, isso ainda não gerou o lucro que deveria gerar. Então, esse é só um ponto interessante para se analisar sobre a EZTEC. Então, com isso, fica bem claro que a empresa EZTEC é realmente a melhor empresa do setor da construção civil. E também a mais conservadora, porque utiliza do capital próprio para financiar os próprios empreendimentos. E se você quiser saber mais sobre a EZTEC, eu vou estar deixando um vídeo completo da empresa aqui na tela. Mas se você for novo no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação.